E se eles quebram, isso gera mais pressão para a Petrobras importar mais e abastecer o mercado doméstico. No extremo, isso pode levar a risco de desabastecimento ou déficit, um prejuízo brutal na Petrobras. E quem é que banca o prejuízo? Acaba sendo o governo. Será que realmente está havendo censura ou não? Será que as liberdades individuais, direitos individuais de vários brasileiros foram ou não foram violados? Será que nesse ambiente houve um debate genuinamente democrático? A democracia foi defendida por esses ofícios ou a democracia foi violada por esses ofícios? É quase que a estatização dos ativos financeiros. Ao menor sinal de problema, taca liquidez, injeta liquidez, que a gente não pode deixar que o mercado caia, não pode deixar que bancos quebrem, não pode deixar nenhum risco sistêmico. É algo diferente do que a gente teve no passado. Começando mais um Responde as perguntas que vocês me enviaram no dia 18 de abril, quinta-feira, aqui na nossa área de membros do canal. Se você ainda não é membro, considere se tornar membro, clicando no botão aqui embaixo. E também no nosso Instagram. Como sempre, meu muito obrigado, foram várias perguntas, então vamos logo a elas. A primeira aqui do Rodrigo. Boa pergunta. Com o agravamento da situação fiscal do Brasil, mais troca de diretor do Banco Central no final do ano, o que provavelmente irá levar à diminuição da diferença de juros, verdade, o que irá fazer o real se valorizar. É verdade, isso é possível. Então a pergunta é, o dólar é uma boa opção para reserva de valor, pois lá também há um déficit fiscal e isso pode trazer inflação e perda de poder de compra do dólar. Então, onde se proteger de verdade? A pergunta é importante porque é preciso fazer a diferença entre o que é preservação de patrimônio em moeda forte ou moeda menos fraca e o que é uma operação de câmbio ou apostar na tendência da moeda. Quando a gente fala em dolarizar patrimônio, significa ter ativos dolarizados que estão denominados na moeda de referência mundial, porque o dólar é a unidade de conta. E no longo prazo, especialmente para países emergentes, a taxa de câmbio tende a se desvalorizar. Então o dólar se fortalece em relação ao real, ao peso mexicano, à rúpia da Indonésia e assim por diante. Então, para um país emergente, essa é a importância de ter ativos denominados na moeda de referência. Além disso, a dolarização também significa ativos no exterior, porque é uma proteção de jurisdição. Os ativos não estão domiciliados no Brasil e atrelados ao dólar. Realmente, seu patrimônio está fora do país, então isso é uma proteção patrimonial. No curto prazo, se o dólar vai subir ou vai cair, ninguém consegue prever e tem muitas variáveis especialmente no ano que nós estamos, no momento que nós estamos, com geopolítica, com, como você falou, o déficit aqui piorando, com a troca do Banco Central, do presidente. Eu diria que haverá mais leniência e talvez uma tentativa de reduzir os juros mais a fórceps, o que pode acabar depreciando o nosso câmbio, especialmente porque no momento a gente vê a taxa de juros lá fora em 5,5%, o mercado já está reprecificando suas apostas de queda de juros, talvez só em setembro, talvez só no fim do ano, isso falando de Estados Unidos. E se o Brasil, Banco Central, decide reduzir os juros à revelia do que acontece com a taxa básica do dólar, a tendência é sim o nosso câmbio se desvalorizar. Bom, mas é como você coloca, tá, mas e o déficit americano? A situação fiscal também é precária. Já fiz vídeo sobre isso, a impagável dívida americana. Isso não vai pressionar também a moeda dos Estados Unidos e ela se enfraquecer diante de todas as demais? É uma possibilidade. Mas no curtíssimo prazo, ou no curto prazo, digamos 1, 2 anos, eu não acho que esse será o problema central para o dólar. Aí será mais diferencial de juros, problemas geopolíticos, que como a gente viu, depois eu vou falar sobre isso na próxima pergunta, tem uma sobre isso, que o dólar em momentos de crise, momentos de fuga para proteção, de aversão a risco, o mundo ainda se refugia no dólar. E ele se fortalece perante as demais moedas do planeta, inclusive do real. Então espero que tenha ficado claro. E outro ponto para terminar também, a ideia de ter ativos em dólar não é apostar na direção do dólar, é sim ter ativos em moeda forte. E aí você estará apostando na valorização desses ativos. É ação de uma empresa, é algum imóvel lá fora, ativos reais, e não necessariamente apostando na direção da moeda americana. Nesse sentido, isso é secundário quando se fala de preservação de patrimônio. Aqui, boa, do Daniel. Com esse cenário mais estressado, perspectiva de queda do Bitcoin ou já é hora para comprar? O que aconteceu nesse momento que eu estou gravando aqui na sexta-feira, dia 19 de abril, e nós vimos
Aí na madrugada, na virada da noite, de quinta para sexta, um ataque de Israel no Irã, mas ao que tudo indicava naquele momento, quando as notícias foram divulgadas, isso foi no finalzinho da noite de quinta-feira, não se tinha noção do tamanho do ataque, foram explosões, então ficou algumas horas assim pendente de confirmação, mas aquilo trouxe um temor de que, opa, voltamos agora com receio de escalada das tensões e talvez uma guerra deflagrada no Oriente Médio entre Irã e Israel. E no momento que esse era o receio, a preocupação, o que a gente viu? Dólar subiu fortemente, petróleo subiu fortemente, ouro subiu e Bitcoin caiu. Então, nesse momento, e aqui a gente está vendo, o Bitcoin não está se comportando como um ativo de refúgio em momentos de tensão geopolítica, de guerra. Não no curtíssimo prazo. Quando há busca por segurança e refúgio e busca por mais liquidez, o que está subindo é dólar e ouro também. Então, nesse momento, o Bitcoin não está se comportando como uma proteção anti-guerra geopolítica. Não é esse o caso. Mas como a minha perspectiva para o Bitcoin, a minha tese, é sempre de longo prazo, se é um momento de queda assim, quem está buscando se posicionar e fazer uma alocação é oportunidade. Mas não fique apostando na expectativa de que, pô, comprou agora, semana que vem já vai subir 30%, que isso pode não acontecer. E as tensões no Oriente Médio seguem elevadas. Se volta um cenário de guerra, algum novo ataque, a gente vai novamente assistir a esses ativos disparando. Dólar, petróleo e ouro também. Então essa é a mensagem. Aqui do Olívio, boa. O Tavi Costa postou essa semana que o ETF GLD ainda está enfrentando um declínio significativo em fluxo de 2 anos, de quase 45%. Você poderia, por favor, explicar o que isso significa e quais as implicações? Claro, nós trouxemos até o Olívio aqui, ele é membro do canal. Olívio, assista ao vídeo que fizemos sobre o ouro. Ele é exclusivo para os membros do canal, está aqui na nossa playlist, na aba de vídeos para os membros. Porque lá a gente fala sobre isso. Eu vou responder apenas esse ponto. De fato, nos últimos meses, há uma saída de capital de ETFs de ouro nos Estados Unidos. E mesmo assim o preço está subindo. Porque o que se está vendo agora é que a demanda por ouro está mais por bancos centrais, mais pelo varejo, talvez, demanda por joias, como costuma ser, mas não nos ETFs. Os ETFs tiveram saída, especialmente depois que os ETFs de Bitcoin passaram a funcionar, teve um fluxo enorme para os de Bitcoin e teve saída do GLD. Então o varejo no mercado financeiro não está buscando muito refúgio no dólar. E apesar disso, o preço tem subido, o que, na minha avaliação, denota uma demanda por segurança e por proteção do ativo no sentido de independência de transação. O que eu falo isso? É Rússia, é China, são outros países que estão, o próprio Irã, que sofrem sanções dos Estados Unidos, e o ouro acaba sendo a única alternativa, além do Bitcoin, mas hoje não acho que eles estão ainda massivamente usando o Bitcoin. Então o ouro é a segurança, é o ativo universal, que tem aceitabilidade, que é estável e que eles sabem que podem transacionar. Então é o que eu diria sobre isso. Aqui uma boa do Lucas Fernando. Por que o euro e a libra não sentiram a valorização do dólar essa semana? Qual a sua perspectiva para a libra? Bom, a gente pode ver aqui, eu separei um gráfico para mostrar o real contra o dólar, contra o euro e contra a libra. De fato, subiu mais em relação ao dólar e menos em relação à libra e o euro. Por que nós vimos nessa semana foi não apenas o real se enfraqueceu diante dos ruídos fiscais, talvez eu volte a esse assunto aqui, acho que tem pergunta sobre isso, mas também o dólar se fortaleceu no mundo. Então foi o dólar se fortalecendo sim em relação ao euro e à libra. Então é importante ficar atento a isso. E até aproveitando, falando de euro e libra, eu quero
compartilhar com vocês o trailer que a gente preparou para a nova temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro, nosso curso sobre o funcionamento do dinheiro, macroeconomia, finanças, investimentos, que também tem vários documentários, os mais recentes que nós produzimos na Europa estão ficando prontos, e logo vocês vão ter aqui a data de lançamento da nova temporada, então fiquem atentos aqui que o trailer ficou bem bacana. O que é a economia? A fonte da riqueza está justamente no comércio. É um processo de cooperação social. Tudo é mercado e trocas ocorrem a todo tempo em todos os lugares. Café pago com cripto. Pela primeira vez na vida eu vejo uma casa de câmbio trocando a cotação no momento que nós estamos na rua. One bread is 1 lira, now it's 9 lira. One bread. Yeah, one bread. Yo prefiero ahorrarlo en dólares y tenerlo seguro en mi casa. It's becoming more expensive to live. Eu buscava respostas. Para a gente entender como é que a gente chegou nessa situação, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Os preços das ações atingiram níveis insustentáveis. O dinheiro que antes fluía livremente pelo Emirado desapareceu. A moeda argentina já não vale mais nada. O banco Lehman Brothers quebrava oficialmente. Algum desequilíbrio, algum desajuste estava acontecendo. Era uma insanidade. A verdade é que o roteiro da quebra de um país é bem previsível. Alguns economistas e investidores apostaram pesado para lucrar com o crash do mercado imobiliário. A verdade é que não existe método infalível ou fórmula secreta para alcançar a prosperidade financeira. Mas existe um caminho que está ao seu alcance. E a partir deste momento, te convido a viajar por esse caminho nas fronteiras do dinheiro. Espero que tenham curtido, a gente está adorando, realmente os documentários estão ficando sensacionais, e quem quiser saber mais detalhes sobre o Nas Fronteiras do Dinheiro, aqui embaixo também tem o link na descrição do vídeo. Pois bem, aqui é a próxima do Leonardo. Acha que vale a pena comprar imóvel só para não deixar dinheiro parado no FGTS? Como mensurar a partir de qual valor vale a pena? Honestamente, o que você puder sacar do FGTS, saca tudo. Mas quem tem dinheiro travado lá porque pediu demissão, não consegue usar, se tiver a oportunidade de usá-lo, seja, hoje não tem mais nenhuma alternativa, teve para comprar Eletrobras, no passado lá teve Vale, aquilo foi ótimo. Mas se a única possibilidade é usar a FGTS para comprar um imóvel, eu diria que sim, vale a pena, mas também não é comprar qualquer imóvel. Busque algum imóvel que tenha liquidez, numa boa localização, e não qualquer imóvel só para tirar o dinheiro de lá. E assim que tirar o dinheiro e conseguir comprar o imóvel, daqui a pouco você pode realizar e aí com a nova liquidez colocar aí no mercado financeiro para investir melhor. Mas, cara, FGTS não é nem rendimento, é um roubo. Honestamente, FGTS é um roubo, então, se for possível, sim, tire o dinheiro do FGTS. Aqui do André Souza. Gostaria de entender o seguinte, se estiver errado, por favor, me corrija. A carga tributária geral do Brasil é de 34%. De acordo com dados do próprio governo. Ok. O déficit nominal, aquele que realmente importa, foi de 9% em 2023. Perfeito. Ou seja, a carga tributária mais a necessidade de financiamento extra do Estado somam 45% do PIB. Ok. E isso ainda não é suficiente para financiar o Estado brasileiro? Pois é. É impressão minha ou as categorias que mais prosperam economicamente no Brasil desde a promulgação do texto sagrado de 1988 foram os políticos e o funcionalismo público, especialmente o federal. Eu não consigo ter esperança desse jeito. Saudações. Vamos lá. Sim, assim, de forma grosseira, assim, os números estão corretos, o raciocínio está correto, e não por acaso o PIB per capita do Brasil, ele é maior justamente no Distrito Federal. Não é em São Paulo, não é no Paraná, não são nos estados ou capitais que realmente produzem bens e serviços e riqueza para os brasileiros, mas sim em Brasília, que estão os principais receptores de imposto. Tem gente que paga imposto, tem gente que recebe imposto. E o funcionalismo público, os políticos em geral, eles recebem impostos e essa é a sua renda. E sim, os privilégios que temos no Brasil para a
política, para os políticos e funcionalismo são enormes. Não apenas salários mais altos do que média mundial, mas também uma série de penduricalhos, de benefícios, de extras, fora toda a estrutura de assessores, motor. Cada impresso, quem já foi para Brasília deve ir para entender e ver com os próprios olhos, por exemplo, na Câmara dos Deputados, Senado, enfim. É quase como se cada deputado tivesse a sua própria corte. Então a quantidade de privilégios que existem é enorme. E o que acontece é que, claro, com toda essa carga tributária, com a necessidade de tributar, em boa parte, é para manter esses privilégios também, é para bancar essa conta. Agora, não consegue ter esperança? Eu diria, lute contra esse sistema, tente melhorá-lo, mas prospere, enriqueça, empreenda, apesar disso, e busque ao máximo ignorar e se proteger desse estado de coisas. É o que a gente tenta fazer aqui, é a ideia e as estratégias que a gente tenta passar aqui por meio dos vídeos. Então, é assim que eu diria. Esperança sempre tenha na sua família e naquilo que está sob o seu controle, que você consegue planejar, executar e alcançar, que são os seus objetivos, são os seus sonhos. Aqui do Los Capim. Tesouro Direto, IPCA mais 2029 a 6,10% e IPCA 2035 a 5,98%. Você vê isso como uma inversão da curva de juros? Boa, realmente a gente teve mais uma vez o IPCA deu uma subida, o Tesouro IPCA, então a taxa real subiu até um pouquinho mais nessa semana, mas enfim, eu diria, sim, é uma inversão da curva de juros, a gente pode ver até pelo juro nominal, quanto é que tá o de 10 anos, menos de 5 anos, mas via de regra, em países como o Brasil, que o patamar de juros já é tão elevado, esse sinal de inversão da curva de juros não é tão importante assim ou tão preditivo quanto é nos Estados Unidos. Primeiro porque a gente tem um histórico muito menor, de fato nós temos um nível de juros mais normal, com o início do Plano Real, eu diria até mais depois da primeira década do Plano Real, quando também quitamos boa parte da dívida externa e aí conseguimos reduzir para um patamar de juros não tão exorbitante, tipo 20%. Mas não é um sinal tão importante a inversão da curva de juros brasileira. Outro fator também é que a dívida pública ela tem um prazo médio muito curto. Então, se olhar todo o prazo médio da dívida nossa, que está ao redor de 4, até menos de 4 anos, significa que o Estado se financia no curto prazo. Então, as taxas de juros mais longas também não têm tanta relevância assim para esse tipo de análise, por exemplo, de ciclo econômico. Inverter a curva de juros brasileira significa que vai ter uma recessão. No caso brasileiro, é um sinal menos importante, eu diria que é um sinal mais fraco. Até porque a curva toda costuma estar sempre no patamar muito elevado. Olha agora toda a curva brasileira, acima de 10%. Então não é tão simples e eu diria que não deve se preocupar tanto com inversões de curva de juros no caso brasileiro. Especialmente quando os juros estão em patamares bem elevados como é o atual. Aqui do Carpucci. Numa recente entrevista, Ciro Gomes afirmou que 5 circunstâncias proíbem o Brasil de crescer. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, Banco Central autônomo, preço de paridade internacional Petrobras. Qual a sua opinião? Que ele está redondamente enganado, que é exatamente o oposto disso tudo. Mas vamos lá, vale a pena a gente se deter um pouco sobre cada um dos 5 pontos. Vamos pelos mais fáceis. Primeiro, Banco Central autônomo, sim, é importante, e havendo um Banco Central, quanto maior distanciamento e blindagem das interferências políticas e de pressões fiscais, melhor será a política monetária, mais preocupada estará com realmente manter estabilidade de preços, estabilidade do poder de compra do dinheiro. Então, quanto mais autônomo ele for, melhor. Aqui ele está errado. Preço de paridade internacional da Petrobras. Esse é o assunto que eu já fiz vídeos a respeito e o Brasil não é autossuficiente nos derivados de petróleo. A gente precisa importar. Em petróleo, sim, petróleo cru, exportamos bastante, produzimos bastante, mas nós não temos capacidade de refino, portanto, nós importamos óleo diesel, estamos importando um monte da Rússia. E se a Petrobras tenta interferir na dinâmica de preço e subsidiar internamente, primeiro, ela vai acabar tendo prejuízo,
porque o custo dela ela não controla, então ela vai ter uma operação mais custosa e está revendendo internamente os derivados a um preço abaixo do internacional, portanto ela acaba tendo prejuízo. E enquanto isso, os demais importadores, os privados, as empresas privadas, vão ter um incentivo menor para vender porque não consegue competir. Então muitos possivelmente poderão quebrar. E se eles quebram, isso gera mais pressão para a Petrobras importar mais e abastecer o mercado doméstico. No extremo, isso pode levar a risco de desabastecimento ou as duas coisas também, que é um déficit, um prejuízo brutal na Petrobras, e quem é que banca o prejuízo? Acaba sendo o governo. Então não adianta querer brincar com isso. E aí, mais uma vez, estou em desacordo com o Ciro Gomes. Esse não é um problema que impede o Brasil de crescer. A Petrobras, primeiro, deveria ser privatizada e realmente deveríamos ter um mercado livre de petróleo e derivados e não o que hoje ainda há um virtual monopólio da Petro. Meta de inflação. É o regime consagrado há décadas já, quase 3 décadas já. E das alternativas, tendo um Banco Central autônomo, tendo um câmbio flutuante, que eu vou trazer na última resposta, a meta de inflação é também um pilar importante dessa estabilidade macro. Então, se consagrou, é o melhor sistema de todos? Eu diria que não é o melhor, mas não ter meta nenhuma é pior do que ter uma meta de inflação. Superávit primário. Isso aqui é básico. É finanças públicas, controle do que arrecada, do que gasta. Então, quanto maior o superávit, melhor para trajetória da dívida, melhor para a taxa de juros, melhor para a economia, sobra mais recursos para serem investidos pelas empresas, porque é o Estado sugando menos da poupança nacional para se financiar. Então, o superávit é importante, e não o contrário do que acha o Ciro Gomes, que tem que gastar mais. E por fim, o câmbio flutuante. Aí a gente pode discutir se é o melhor ou o pior regime, mas não é isso que impede o Brasil de crescer, não. O câmbio flutuante, tendo um regime de meta de inflação e um banco central autônomo e que define a sua taxa de juros, o câmbio flutuante é consequência dessa escolha de política monetária. Se não for flutuante, poderia ser fixo, então câmbio atrelado ao dólar. Aí não pode ter política monetária, política de juros independente. Quem define os juros vai ser os Estados Unidos, o Fed, porque o nosso câmbio é fixo e esse agora é o mandato do Banco Central. Qual o melhor regime? Isso a gente pode debater. Eu considero o câmbio fixo melhor regime cambial do que o flutuante, sempre quando um país tiver maturidade e seriedade de manter esse sistema de pé. Mas se não há essa maturidade, se há descontrole fiscal, o câmbio fixo, cedo ou tarde, será abandonado, maxi desvalorização e gera consequências ainda piores. Então, se há essa maturidade, o câmbio fixo seria o melhor dos mundos, ou então simplesmente abandona a própria moeda, como a Argentina, o Milei quer fazer, e deixa as pessoas escolherem, e muito provavelmente seria o dólar a moeda do país. Por que o câmbio fixo é importante? Por que a mesma, ou simplesmente dolarizar a economia? Porque o dólar é a moeda mundial. Tudo é precificado em dólares, é a unidade de conta do planeta, e você transacionar com o mundo com essa estabilidade da moeda é o melhor dos mundos. Não é essa incerteza, eu vou exportar ou vou importar, eu tenho que me proteger, eu tenho que fazer hedge dos insumos, tenho que travar a rentabilidade da minha exportação. Não tem mais essa preocupação e este custo que apenas onera os exportadores e os importadores. A volatilidade e a depreciação cambial não ajuda nenhum país. Ah, mas o câmbio depreciado ajuda exportações. Não, pode ajudar temporariamente, ajudar é entre aspas, porque está barateando apenas os produtos ou gerando menos receitas em dólares para os exportadores, mas isso logo depois se traduz em mais inflação que será repassado para os preços dos bens exportados também e logo perderão a sua competitividade efêmera que aquele câmbio depreciado inicialmente proveu. Então, isso não seria o ideal. Depreciar a moeda, depreciar o câmbio para exportar mais e para gerar competitividade é algo efêmero, cujos efeitos eles se voltam contra o país logo mais adiante e neutralizam ou prejudicam ainda mais a competitividade
de um país. Espero que eu tenha respondido aqui a próxima do Kleber. Fala mais sobre o relatório dos deputados americanos sobre intervenções nas eleições brasileiras e possíveis impactos. Vamos lá, como sempre, é o assunto aquele delicado, pelo óbvio, e eu sou muito cuidadoso com as palavras, mas vamos lá. O que aconteceu nessa semana é que o Judiciary Committee da Câmara dos Deputados americana liberou um relatório deste comitê, que é o equivalente à Comissão de Justiça aqui do Brasil, e eles divulgaram praticamente todos os ofícios do STF para a empresa X para derrubarem contas, apagarem posts, censurarem pessoas, e está tudo lá. Primeiro, jogada brilhante do seu Elon Musk, não foi ele que divulgou esses materiais, foi o Congresso americano, e sem dúvida alguma que isso coloca o problema noutro patamar. A questão não pode ser ignorada, como parece estar sendo, e o que ficou claro para o mundo inteiro é o que está contido naqueles e-mails, naqueles ofícios todos. E cada um pode ler e tirar as conclusões e se perguntar, será que realmente está havendo censura ou não? Será que as liberdades individuais, direitos individuais de vários brasileiros foram ou não foram violados? Será que nesse ambiente houve um debate genuinamente democrático? A democracia foi defendida por esses ofícios ou a democracia foi violada por esses ofícios? Eu deixo que cada um de vocês cheguem à própria conclusão. Vocês sabem qual é a minha. Aqui do Lucas. Qual o sentimento de longo prazo em relação à Europa? A inversão da pirâmide etária, a redução da jornada de trabalho e a criação de barreiras para a imigração parecem uma receita perigosa. Tem vários problemas, você listou esses, isso varia de país para país, mas a questão de imigração, durante muito tempo, nos últimos 20 anos, especialmente depois da guerra na Síria, gerou um influxo de refugiados para a Europa e que o estado de bem-estar social que existe em várias nações europeias, especialmente as ocidentais, atraiu essa gente toda, atrai esses imigrantes e mantém eles nos países, muitas vezes sem contribuir nada, sem produzir, sem gerar riqueza e simplesmente vivendo de assistencialismo. E como boa parte desses imigrantes é de outra religião, outra cultura, muçulmanos, não se integram, pelo contrário, há um choque cultural e isso está gerando uma tensão social em vários países enormes. Então, o problema não é barreira para a imigração, o problema é um estado de bem-estar social, assistencialista, que atrai aí os piores imigrantes. Pô, o imigrante que chega no país, que quer produzir, quer trabalhar, está atrás de renda, de oportunidade, excelente. Mas aquele que está lá apenas para mamar nas tetas do Estado, aí é terrível. E infelizmente na Europa tem muito disso e está gerando um problema enorme. E nesse sentido, alguns países lá, a França, a Alemanha, a Suécia, assim, é um caldeirão. Honestamente, é um caldeirão. Do Gabriel e do Gabriel Torres e Eduardo Bugs aqui, ó. Vamos lá. Grandes amigos, defensores da liberdade, Eduardo Bugs, CEO da Liberta, aqui perguntando sobre o UFC e a entrevista que a gente fez com o Moicano, e o Gabriel também aqui, ó. MMA está para o livre mercado, assim como o boxe está para mercados regulados? É uma boa pergunta. Eu não sei dizer. Eu não sei. Eu desconheço todas as regras e detalhes do esporte boxe, então eu não saberia dizer, mas deve ser uma pesquisa interessante. Mas sobre o UFC e o que a gente viu agora, foi absolutamente surreal. Quem não assistiu a entrevista que a gente fez com o Moicano, eu e o Hélio Beltrão, presidente do Miss Brasil, com o Renato Moicano, lutador de MMA, que se tornou mito instantâneo, porque no discurso da vitória dele, isso foi na semana passada, ele falou que amava a Constituição americana, a primeira emenda, a liberdade de expressão, e que se os americanos se preocupavam com o país deles, era preciso ler Ludwig von Mises, As 6 Lições, Motherfuckers. Assim, foi fantástico, assim, na adrenalina da vitória. E aquilo viralizou de uma maneira que ninguém esperava, nem mesmo ele, e aquilo demonstra o impacto, o alcance que tem o Vale Tudo, o MMA, e especialmente a marca UFC, que a gente viu o compartilhamento das figuras mais inesperadas e realmente está gerando uma... Primeiro gerou downloads recordes no PDF do livro As 6 Lições no Mises dos Estados Unidos,
Instituto Mises. No Brasil também. Na Amazon brasileira esgotou o livro, lá fora não sei como é que foi. Então, assim, realmente bacana de ver. E como é importante que o que ele falou no discurso, eu concordo plenamente. Depois em entrevistas, o Moicano também em inglês, em entrevista, ele falou sobre isso. E foi, para mim, surpreendente ver toda essa... Além de conhecer mais a trajetória profissional dele como lutador, literalmente guerreiro, mas também a trajetória intelectual dele. Pô, ele foi atrás de conhecimento, se aprofundou nas leituras e agora quem assistiu a entrevista certamente também se surpreendeu com o nível de profundidade que ele chega nos conceitos de liberalismo, de economia, foi muito bacana. Então, Moicano, um grande abraço e que mais lutadores ouçam as palavras do Moicano e não apenas lutadores, mas sociedade em geral. Então, leiam Ludwig von Mises, As 6 Lições. Aqui do Pedro. Você acredita que inflação e gasto público do governo atual vai ser o problema depois de 26? Não, ele já é um problema. Tanto a inflação, que ainda está elevada, indo para a meta, mas ainda elevada, e o gasto público, que vocês estão vendo. Aqui do Gabriel. Bom, depois de 26, depende também de quem assumir governo, né? Bom dia. Por que os produtos e serviços que utilizamos aumenta com um percentual maior que a inflação divulgada? É importante essa observação porque é um relato que eu recebo de muita gente. Pô, a inflação que eu sinto nos produtos que eu adquiro todos os meses é bem maior. Ah, o IPCA tá 4 e pouco por cento, pô, a minha inflação tá 10, tá mais. E é verdade, para cada pessoa varia. E é por isso que eu sempre friso o ponto de que o IPCA, o CPI, qualquer índice de inflação ao consumidor é, na melhor das hipóteses, uma aproximação da perda de poder de compra do dinheiro. Mas cada um percebe a sua inflação que depende do seu padrão de consumo. E eu tenho sim visto, o meu padrão de consumo também tem uma inflação bem maior do que o IPCA e é um grande problema e mostra como é preciso uma inflação mais baixa, sim. E voltando à pergunta anterior, inflação é um problema? Sim. É um problema. Especialmente, que é o que muita gente não percebe, a taxa de inflação é o ritmo de crescimento dos preços. Só que isso é o espelho, ou a outra face da moeda, da perda de poder de compra do dinheiro. E quando a taxa de inflação vai para zero, então estabilidade de preços, isso não significa que os preços voltam ao patamar anterior. Significa que eles pararam de subir. Ou melhor, que o dinheiro parou de cair. Que o poder de compra da moeda parou de cair. Mas o que ela comprava antes não volta jamais. R$100,94 hoje compram cerca de R$13. 87% de perda de poder de compra do real. Isso não volta mais. Esse poder de compra não volta mais. Portanto, os preços não vão voltar aos patamares que vimos antes da pandemia. Um ou outro pode sofrer alguma queda? Até pode. Mas os preços em geral não, porque isso é o poder de compra do dinheiro. É isso que caiu. O poder de compra da moeda. Aqui do Ronald. Existe taxa de câmbio de equilíbrio? Se sim, tem uma fórmula científica de calcular? Tem sim. Nós fizemos alguns vídeos sobre isso. Eu vou colocar o último que nós fizemos, que foi para os membros, mas também temos um aberto lá atrás, sobre o cálculo por trás da taxa de câmbio de equilíbrio, que considera, em síntese, a relação entre o poder de compra das duas moedas. Quais são elas? No caso do dólar, real brasileiro, e dólar americano. E por meio dessa variação, a gente pode acompanhar o que seria o câmbio justo, o câmbio de equilíbrio, com o câmbio de mercado. É uma análise bem interessante, e sim, é uma análise científica. Há um pouco de arbitrariedade na escolha do ponto de partida, de quando começa a avaliação, mas ainda assim é uma análise bem interessante que dá muito subsídio para entender se o nível de câmbio atual de mercado está descolado dos fundamentos ou não, se está mais próximo. Interessante, assistam, vou colocar os links aqui em cima. Aqui uma do Lucas. Na prática, qual é a relação da inflação com a taxa de câmbio e a dívida pública? São várias, mas depende de país para país também, mas vamos começar pela taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio desvaloriza, Brasil, por exemplo, subiu o dólar, essa desvalorização da nossa moeda logo vai impactar os preços, porque o mundo é precificado em dólar, isso significa que o petróleo fica mais caro, os derivados, gasolina, diesel, portanto, o custo da logística fica mais caro, o custo de transporte de alimentos vai encarecer, então a desvalorização da moeda logo impacta a inflação. Significa que a moeda perdeu poder de compra, e isso logo é sentido nos preços em geral. Por isso a gente vê às vezes alguns mais
heterodoxos, esquerdistas, eu não como dólar, pode descolar o câmbio. Você come dólar sim, porque ele impacta inclusive o seu alimento. Então essa relação da taxa de câmbio com a inflação. Com relação à dívida pública, aí depende do país, aí não é tão clara. Um país que tem uma dívida denominada na moeda que ele emite, Brasil, por exemplo, e o indexador é taxa pré-fixada, uma inflação elevada vai diluindo o peso da dívida. É aquela ideia de pagar a dívida com inflação. Mas o Brasil não é esse caso, porque o Brasil tem 2/3 da dívida, 2/3 da dívida atrelada à inflação, IPCA, e também a taxa de juros. Então, se sobe a inflação, sobe a taxa de juros e a dívida fica mais cara. Então, não é tão fácil, no caso brasileiro atual, pagar dívida com a inflação. Isso é mais fácil nos Estados Unidos, na Europa, em que a dívida pública é quase toda denominada na moeda local e pré-fixada. Mas aqueles países que têm dívida pública externa ou atrelada ao câmbio, como o Brasil tinha muito até 2002, que era quase metade da dívida nacional era dívida externa, quando o câmbio dispara, ele pode quebrar o país. Então, uma disparada de câmbio, como foi lá em 2002, saiu de quase 2 a taxa de câmbio para quase 4, com os temores do Lula presidente, aquilo estava quase quebrando o Brasil, porque faz com que a dívida fique muito mais cara. É quase como ela está quase dobrando de peso. Pô, a dívida é 100 milhões de dólares. O câmbio agora sai de 2 para 4, 100 milhões de dólares, antes era 200 milhões de reais, agora virou 400 milhões de reais. Então, esse é o problema dos países que têm dívida externa relevante. O câmbio pode quebrar um país. E é por isso que o seu Mário Henrique Simonsen dizia que inflação aleija, mas o câmbio mata. É nesse sentido. Espero que eu tenha explicado. Vamos lá. Aqui do Nicolas. Qual é o impacto dos grandes atletas expondo suas opiniões sobre liberdade econômica? Cara, o impacto é fantástico, porque alcança um público que normalmente não seria impactado por essas ideias fundamentais para a sociedade, para a prosperidade, para a civilização. Então é sensacional, por isso a gente ficou tão feliz de ver o Moicano dando aquele discurso, depois dando entrevistas, participando aqui do canal também, porque realmente o alcance que ele acaba tendo e a variedade de pessoas que ele acaba influenciando, tem alguma influência, é muito maior do que apenas eu aqui falando sobre isso. Aqui do Thiago, esse ciclo do Bitcoin pode ser mais encurtado e decepcionar muita gente? Cada novo ciclo tende a ser assim, pelo tamanho que já está o mercado, porque o halving já não é tão importante. Por sinal, o halving deve acontecer dentro de poucas horas. Eu estou gravando aqui às 13h25 da tarde. Deixa eu colocar aqui, ó, halving countdown. Ó, dentro de 6 horas, 7 horas, teremos aqui então o bloco 840 mil, quando então a recompensa cairá pela metade. Só que agora a recompensa está caindo para 3,125. Nós já temos quase 20 milhões de bitcoins emitidos, o máximo é 21 milhões. Então o impacto agora de queda de recompensa no estoque total de bitcoins, ou na taxa de inflação, é cada vez menos relevante. Então eu diria que sim, os ciclos tendem a ser menos intensos e talvez vai ficando cada vez mais boring, mais chato, sem grandes emoções. Aqui a do Marcos. Você acredita que estamos vivendo uma bolha financeira que pode estourar em breve? É muito difícil chegar a essas conclusões. No momento, eu não diria que há uma bolha financeira no mundo. Alguns múltiplos estão mais esticados, Bolsa Americana está, sim, é verdade. Mas bolha como se viu em momentos mais esticados, tipo Nasdaq, tipo Japão na década em 1989, não acho que é o mesmo momento atual. No entanto, nós nunca tivemos tanta intervenção dos bancos centrais nos mercados. Isso para mim é o que mais difere, por isso que eu digo que o sistema financeiro e a economia às vezes tem muito pouco de capitalismo ou de livre mercado, porque o dinheiro é estatal, o Banco Central não para de injetar liquidez, não permite que nenhum banco quebre, então o sistema financeiro está sempre sendo socorrido pelo Banco Central, que cria dinheiro do nada, hoje ele tem esse poder. Então vira um sistema anômalo, porque é quase que a estatização dos ativos financeiros.
ao menor sinal de problema, taca liquidez, injeta liquidez, que a gente não pode deixar que o mercado caia, não pode deixar que bancos quebrem, não pode deixar nenhum risco sistêmico. É algo diferente do que a gente teve no passado. Isso seria uma bolha financeira? Não necessariamente, mas é uma estatização dos mercados por meio da política monetária. É realmente um sistema muito diferente do que foi no passado. Aqui do Augusto. Algum conhecido seu ser funcionário público te incomoda? Não. Primeiro, pelo seguinte, se a profissão da pessoa quase apenas existe possibilidade de exercê-la no setor público, juízes, por exemplo, normalmente o direito, o setor e o judiciário acaba sendo uma função estatal onde há mais oportunidade de exercer essa profissão, é a possibilidade que há. Outro ponto, muitas vezes, talvez na maior parte das vezes, o conhecimento que eu tenho sobre economia, sobre liberalismo, sobre o poder nocivo do Estado e do agigantamento estatal, talvez o meu amigo conhecido não tenha esse conhecimento. Então ele não consegue ter a visão crítica que eu tenho. Então, como eu vou condená-lo, ele, moralmente, ou vai me incomodar? Cara, eu vou tentar, talvez, em algum momento, iluminá-lo, trazer mais conhecimento, argumentos e mostrar, talvez, uma outra ótica. Agora, depende de cada um. Então, não me incomoda. Aqui do Hugo Quinteiro. Grande Hugo. Te preocupa a Coinbase custodiando 9 dos 12 ETFs de Bitcoin, 47% do hash rate de mineração de BTC? Eu não sei se a taxa é exatamente essa, mas não me incomoda, não me preocupa, porque esse tipo de fato, assim, o estágio que está a rede, a possibilidade de, então, poucos players terem alguma voz, maior influência no sistema, a mineração estando sob mãos de poucos players, isso já aconteceu no passado, é uma preocupação que ocorre, e faz parte da evolução do sistema para ele ser mais estressado. Daqui a pouco a gente pode chegar no momento em que, a BlackRock, Larry Fink vai tentar influenciar alguma mudança na rede do Bitcoin. Me preocupa? Sim, mas ao mesmo tempo é necessário para que o sistema seja estressado, para que ele seja testado, para que ele consiga sobreviver e ser cada vez mais resiliente e antifrágil a todo tipo de ataque. Porque assim que ele vai se manter de pé e vai sendo realmente vai se consolidando como o ouro digital, como a reserva de valor, como a moeda do futuro, a moeda do século XXI. Se não for o caso, se ele logo ser subjugado por conta de grandes players do mercado financeiro, aí que realmente a rede é bem menos resiliente do que a gente imaginava e o Bitcoin vai acabar definhando. Então esses momentos, por um lado preocupa, mas por outro é necessário que isso ocorra para que o sistema melhore. Aqui do Michel. Milei Moicano, Startup City, o libertarianismo virou realidade? Sim e não. Eu diria que, no caso do Milei, o presidente ganhou a eleição, virou muito popular. Mas ela tem boa parte da população que não bebe dessa fonte de ideias. Então, a batalha cultural, a batalha pelas ideias, isso é uma constante. Apenas no momento que nós tivermos uma opinião pública mais próxima dessas ideias e que entenda a necessidade de abrir os mercados, de menos regulação, menos burocracia, menos impostos, é aí que projetos como os do Milei, a lei de bases, o decreto de necessidade e urgência, é aí que essas peças legislativas transformadoras tendem a passar com mais facilidade, porque hoje há uma resistência enorme no Congresso argentino. Então, mas é bacana ver as ideias chegando em mais pessoas do que a gente imagina. Aqui do Marcelo, que tem várias pessoais agora. Ainda surgem novas teorias na escola austríaca atualmente ou só usa-se as antigas? Claro que temos novas teorias ou refinamentos das teorias. Todo o debate sobre o sistema financeiro, reservas fracionárias, Banco Central, dinheiro, isso permanece. E a gente está vendo aqui, nesse momento, há um debate intenso entre aqueles que não concordam que reservas fracionárias sejam fraude, a escola da Espanha, Juan Ramón Rayo, da Argentina, na qual eu me incluo também, e do outro lado, Milei,
que defende 100% de reservas, é o que ele chama de banca Simons. Jesus Huerta de Soto, espanhol, mestre do Juan Ramón Rayo. Vários nos Estados Unidos, Robert Murphy, Joe Salerno, e vários outros que defendem a ideia de 100% de reservas. Então, os debates, eles prosseguem. A teoria e todo o corpo teórico, ele não foi encerrado e basta usar a teoria passada para interpretar a realidade atual. Novas teorias sim surgem, refinamentos de teorias passadas, às vezes correções ou revisões. É uma ciência viva. Aqui do Marcelo: quais novas ideias você tem para o canal? Compartilhe conosco, quem sabe ajudemos a melhorar. Boa! Ideias. Um dos objetivos que nós temos é fazer mais conteúdos como os que vocês viram na Europa, mais in loco, mais elaborados, e que sejam conteúdos mais perenes e não tanto conteúdos de timing, para que alcance mais gente, tenha mais visualizações e que realmente agradem muito mais, porque eu tenho uma preocupação não apenas com o conteúdo, com as ideias, conhecimento, mas também com todo o restante. Quem acompanha o canal aqui sabe o nosso cuidado com a qualidade nos mínimos detalhes. É a imagem, é o áudio, é a cor aqui do vídeo, é a iluminação, é a transição, a edição. São os mínimos detalhes que fazem do vídeo ser excelente ou mais ou menos. E a gente tem muito cuidado e zelo por tudo isso, e a gente quer caprichar cada vez mais e produzir vídeos mais elaborados como aqueles que a gente fez na Europa, que foi em Paris, em Edimburgo e também em Amsterdã. Quem não assistiu, por favor, assista, que tá muito bacana. E vocês vão ver daí o conteúdo mais produzido ainda, novamente, no Nas Fronteiras do Dinheiro. Quem ainda não deixou seu e-mail no link aqui, por favor, espero que vocês se inscrevam e apreciem. Mais uma aqui: como você foge do monótono e da rotina que às vezes é cansativa e maçante? A gente enfrenta a rotina, a monotonia, porque faz parte de qualquer trabalho. Tem tarefas que a gente precisa fazer aqui que eu não tenho vontade, mas são importantes. Como qualquer trabalho, por mais que seja um trabalho que você seja apaixonado, como é o meu caso aqui, ainda assim tem parte do trabalho que eu não gosto, mas que tem que fazer. Às vezes eu tô doente, a garganta ruim, peguei uma gripe fortíssima semana passada, vocês viram, mas tem que estar aqui produzindo. E então, cara, eu lembro muito bem de uma frase do meu querido professor Jesus Huerta de Soto, acabei de citar ele, para mim foi meu grande professor até hoje, e ele dizia que você precisa atuar como se fosse herói. Ninguém é herói, mas se você pensar, cara, como é que um herói atuaria agora, como é que eu preciso me comportar, o que eu preciso fazer, é nesse sentido. E às vezes, cara, a monotonia, a rotina faz parte de qualquer trabalho, mas é preciso enfrentar, é preciso ter resiliência, é preciso ser, como eu falei até no podcast do Market Makers, e é muito do YouTube aqui, eu sinto como aquele discurso do Rocky Balboa no filme 5, que ele fala pro filho dele que a vida não é sobre o quão forte você consegue bater, mas sim o quanto que você consegue apanhar, levar pancada e ainda assim se levantar e seguir avançando. Isso é para o trabalho, para qualquer profissão, para quem empreende, para quem tem empresa, para quem tem um canal no YouTube, enfim. Então é assim que eu não fujo da monotonia ou da rotina, mas eu preciso enfrentar porque às vezes ela acontece para todo mundo. Mais uma aqui: pretende escrever mais livros? Temos em seu canal muita sabedoria acumulada. Sim, e logo teremos novidades sobre isso, então aguardem. E aqui a última pergunta: como você planeja ajudar ainda mais a liberdade no futuro? Confiamos em você, nos ajude. Pois eu pretendo seguir fazendo vídeos aqui durante muitos anos. Não penso jamais acabar aqui com essa forma de produção de conteúdo. E talvez em algum momento produzir mais vídeos, não apenas de mercado, de economia, de investimentos, mas também mais vídeos sobre liberalismo, que até é algo que eu falo pouco aqui no canal, especificamente sobre liberalismo. Claro que ele permeia todos os conteúdos e as minhas análises, é o meu viés, mas sobre liberalismo especificamente eu falo muito pouco. Então talvez eu vá abordar mais esse assunto no futuro. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, coloque aqui abaixo nos comentários. Espero que tenham gostado de mais um Responde. Espero que desfrutem desse domingo com suas famílias e seus amigos. Espero que tenham terminado de lavar as louças. E nos vemos no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, se inscrevam também no Nas Fronteiras do Dinheiro. E vejo vocês. Uma boa semana para todo mundo. Valeu, obrigado.